Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez. E hoje, domingo, você sabe, né? Hoje é dia de fazer questões. Geralmente é dia de fazer questões, mas hoje vou fazer um pouco diferente. Hoje eu vou trazer um conteúdo aqui falando sobre RAID, né? Uma aula sobre RAID. Gente, é um conteúdo que se você pesquisar, utiliza a plataforma que é concurso para fazer questões. Se você pesquisar, você vai ver muitas questões sobre RAID. E olha, questões recentes, tá? 2023, eu achei pelo menos 11 questões, tá, relacionadas inclusive a tribunais, concursos tops, que cobra questão de RAID, que está ali geralmente na questão de armazenamento para a rede de computadores. Então, vale muito a pena você acompanhar essa nossa videoaula. Então, vamos que vamos iniciar nosso papo aqui sobre concurso para a área de TI, sobre RAID. Bem, RAID para concurso em TI. O que seria RAID, né? Tem aqui RAID, está dizendo aqui RAID ou redundante Array of Independent Disks, que é o que? Conjunto redundante de discos independentes, né? Você vê até uma imagem aí dos discos, né? Discos utilizados onde? São utilizados geralmente dentro da infraestrutura de rede ou de nuvem. Para quê? Para armazenamentos ali nos serviços de servidores. Então, é muito importante a utilização do RAID, você vai entender o motivo pela qual é importante a utilização de discos e principalmente as redundâncias de discos, né? É uma tecnologia de armazenamento que combina dois ou mais discos rígidos em um único dispositivo virtual. Veja que na imagem de destaque aí você consegue ver que tem um disco aqui, olha, é um armazenamento, dispositivo de armazenamento, olha, que tem aí dois ou mais discos rígidos em um único dispositivo virtual. Ou seja, inclusive, único dispositivo virtual, né? Tô falando virtual. Lembrando que pode ser tanto software como hardware, né? Você pode utilizar a questão aí do RAID como software, né? Como um programa, como programas ali, ou também como dispositivo físico, como é o caso que está sendo exibido aí na tela. Quais são os benefícios do RAID? Redundância dos dados, né? O RAID pode proteger os dados contra falhas de discos. Melhor desempenho, o RAID pode melhorar o desempenho de leitura, de gravação de dados. Capacidade de armazenamento, o RAID pode aumentar a capacidade de armazenamento disponível, né? Obviamente, você tem um dispositivo ali com mais de um disco, você vai ter uma capacidade maior de armazenamento. Ao invés de ter um disco para armazenar cada dado, né? Você vai ter ali vários discos em um só dispositivo. Então aumenta, obviamente, a capacidade de armazenamento, fora o melhor desempenho, como a gente colocou, né? E também a redundância de dados, que vai proteger contra falhas. Se um disco falha, ali, por exemplo, você perde aqueles dados, a redundância vai ajudar a evitar a perda de dados, porque vai ter um backup e você pode substituir aquele disco que falhou por um outro e manter ali e conseguir fazer um backup. Os níveis de RAID. Existem 7 níveis de RAID, cada um com suas próprias características e benefícios. Os níveis de RAID são numerados de 0 a 6, com o nível 0 sendo o mais simples e o nível 6 sendo o mais complexo. Como eu coloquei aqui em destaque, pode ser tanto em software como também em hardware. Você pode utilizar a redundância aí em software ou então pode utilizar também em hardware. Apesar da imagem que você vê aí está mostrando para você, né, você consegue visualizar RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 10, RAID 6, você vai ver que geralmente os RAIDs mais cobrados, que são aqueles que não estão obsoletos, são geralmente o RAID 0, o RAID 1, o RAID 5, né? O RAID 6 e o RAID 10. O RAID 0, também conhecido como stripping, né? O RAID 0 é o nível de RAID mais simples. Ele não oferece redundância de dados, mas melhora o desempenho de leitura e gravação de dados. O RAID 0 combina os dados de 2 ou mais discos, criando um único dispositivo virtual com o dobro da capacidade de armazenamento de discos individuais. Bem, entenda uma coisa, aqui no RAID 0 o que vai acontecer? Simplesmente não tem redundância, não possui redundância, tá? Mas ele tem o que? Ele tem isso, a combinação de 2 ou mais discos, né? Ou seja, ao invés de ter apenas um dispositivo virtual, você vai ter 2, né? Você vai ter o dobro de capacidade. Então aqui ele ajuda na questão da capacidade. Ele não tem redundância, mas ele ajuda na capacidade. Olha, stripping, né? Grava muito bem esse nome, tá? Stripping geralmente cai em concurso público TI, essa palavra stripping que é o RAID 0. O RAID 1 oferece redundância de dados, mas não melhora o desempenho de leitura e gravação de dados. Ou seja, ao contrário do RAID 1, do RAID 0, perdão, ele vai melhorar, ele oferece redundância, né? Mas ele não vai melhorar o desempenho.
ou seja, ele tem redundância de dados, mas ele não melhora o desempenho de leitura e gravação. O RAID 1 combina os dados de 2 ou mais discos rígidos, criando um espelho nos dados em cada disco. Se um disco falhar, os dados ainda estarão disponíveis no disco restante. Ou seja, aqui é o espelhamento. Esqueci de colocar o nome aqui, mas o nome muito utilizado para poder... utilizado em concurso também é o nome mirror, né? Mirroring, né? Que seria espelho, né, em inglês, né? Ele faz um espelhamento. Aqui ele faz o espelhamento aqui nos dados em cada disco, né? Se um falhar, né, os dados ainda estarão disponíveis no disco restante, né? Ele oferece redundância, mas como eu falei agora, como a gente falou no início, ele não vai melhorar o desempenho de leitura, ou seja, a desvantagem dele é que ele não melhora a leitura e a gravação de dados, tá? Mas oferece redundância, ele faz o espelhamento, ou mirror, né? Mirror em inglês. O RAID 5 ele já oferece redundância, né? E melhora o desempenho de leitura e gravação. Ou seja, aqui o RAID 5 é o melhor dos dois mundos. Ele oferece a redundância de dados, ou seja, ele vai fazer gravação nos discos ali, faz a questão da gravação, né? E ele possui paridade, tá? Paridade. A gente vai ver sobre isso. Nós vamos continuar lendo aqui, você vai entender um pouco melhor sobre paridade. Ele oferece redundância de dados e melhor desempenho de leitura e gravação. O RAID 5 combina os dados de 3 ou mais discos rígidos. É importante gravar isso, tá? 3 ou mais discos. Isso cai em prova. Eu já vi em prova. Salvo engano, uma prova que eu fiz da Alema, caiu alguma coisa sobre isso, perguntando lá, se eu não estou enganado, foi o RAID 5, né? Quantos discos, no mínimo, era necessário. E aqui ele está falando, são 3 ou mais discos rígidos, né? Dividindo os dados em blocos. Cada bloco é gravado em 2 discos diferentes, com um bloco de paridade armazenado em um terceiro disco. Ou seja, um terceiro disco vai receber um bloco de paridade. Ou seja, um bloco que vai parear ali juntamente com os dispositivos, com os demais discos, para poder garantir a redundância. Se um disco falhar, os dados ainda podem ser recuperados usando os dados dos 2 discos restantes e o bloco de paridade. Ou seja, o bloco de paridade utilizado junto com os dados, com os 2 discos restantes, para poder recuperar aí os dados do disco. Então aqui já tem um conceito de paridade. Tá? E tem provas que eu já vi, questões de concurso, que pergunta, né, qual é o RAID que tem paridade. A paridade inicia aqui a partir do 5, né? Ele tem paridade, o RAID 5 ele possui paridade. Lembrando que o 0 não possui paridade, tá? O 1 também não possui, certo? E o 5 sim possui um bloco de paridade. E ele precisa de no mínimo de pelo menos 5, né? De 3, perdão. Precisa de 2, de 3 ou mais discos. Então tem que ter pelo menos 3 discos, porque um deles vai ser separado para paridade, né? 2 são utilizados para recuperar os dados e um outro bloco, né? Um outro é só para um bloco de paridade. E o RAID 6, né? Que ele oferece redundância de dados e melhora o desempenho de leitura e gravação também. O RAID 6 é semelhante ao RAID 5, mas usa 2 blocos. Aqui a diferença é que são 2 blocos de paridade para proteger os dados, ou seja, utiliza 2 blocos de paridade. Isso significa que o RAID 6 pode tolerar a falha de 2 discos rígidos sem perder dados. Então, o RAID 5 ele toleraria a falha de um disco, certo? E aqui não, de 2 discos. Para tanto, a gente tem que levar em conta de que ele precisa aí de mais discos, né? De mais discos em relação ao RAID 5. Ele é semelhante, mas usa 2 blocos de paridade. Se usa 2 blocos de paridade, ele precisa ter pelo menos 2 blocos a mais para proteger os dados. Então, assim, se a gente viu no RAID 5 que ele precisava aqui de 3 ou mais discos, certamente aqui vai precisar um pouquinho mais. Não coloquei, não lembro agora de cabeça, mas eu posso trazer outro momento aqui. Mas ele precisa certamente mais discos em relação ao RAID 5, porque ele precisa de uma paridade. Ele tem 2 discos, né? São reservados 2 blocos de paridade. Nós vamos ter outros níveis, né? Que são os níveis 0, né? A 0,6, né? Tem outros níveis, que são o quê? São o RAID 10, né? Que é uma combinação. Que o RAID seria o quê? Combina os benefícios do RAID 0, né, que a gente sabe que não possui paridade. Ele é bem mais rápido. Esse detalhe, tá, gente? O RAID 0, por não possuir, por não ter espelhamento nem paridade, ele é bem mais rápido em relação aos demais. Só que, claro, tem a questão de que se falhar, já era. Só que você pode combinar o RAID 0 e o RAID 1. O RAID 1 tem um espelhamento, que é o mirror, né? Mirror, que é o espelhamento. Você pode utilizar os dois, combinando aí discos que tenham espelhamento, né, mais a velocidade do RAID 0, oferecendo redundância de dados e bom desempenho de leitura e gravação. Isso que eu falei. Como o RAID 0 geralmente ele tem um desempenho melhor de leitura e gravação, você pode melhorar
juntando os dois, né? A velocidade do RAID 0 e juntamente com o espelhamento do RAID 1. Assim como o RAID 5 e o RAID 0. Então, o RAID 5 tem a paridade, como a gente falou agora há pouco, e oferece a redundância de dados, né? E a paridade, no caso do RAID 5, juntando aí com a velocidade, né? O desempenho de leitura e gravação mais rápido do RAID 0. E aqui eu tenho uma tabelinha, né? Eu vou até deixar para vocês, sempre eu deixo na descrição para você baixar nesse nosso conteúdo aqui em PDF. E você vê aqui, né, uma tabelinha simples, trazendo aqui características de cada nível de RAID, né? Que nós falamos aqui nessa aula. Veja, o RAID 0, ele não tem redundância, ó, tá aqui, ó. RAID 0, o nível, né? O RAID 0, ele não possui redundância, o desempenho é melhor e a capacidade também é melhor. Que ele é bem mais rápido, lembra que ele não tem espelhamento, não tem nada disso, então ele é bem mais rápido a capacidade. O RAID 1 tem redundância? Tem, ele tem um espelhamento, só que o desempenho dele não é melhor, né? E a capacidade também não, então aqui ele perde capacidade e desempenho. O RAID 5, por sua vez, tem redundância, mas a capacidade dele, o desempenho dele é bem melhor, pela questão da paridade, tá? E, aliás, a desempenho é melhor, mas a capacidade de compensação não melhora em nada. O RAID 6, ele tem uma redundância melhor, tem redundância também, né, sim, porém ele melhora também como desempenho, mas a capacidade também não melhora, algo parecido com o RAID 5, né, não melhora a questão de capacidade. O RAID 10, como eu falei aqui no bloco, finalizando o bloco, ele é a mescla entre a redundância, né, e entre o RAID 1, e o RAID 0. O que acontece? Ele vai melhorar em desempenho, né, porque ele pega o desempenho do RAID 0 e também melhora a capacidade, que é também algo inerente, né, tanto ao RAID 0, na verdade, essa questão. E tem redundância, tá? Porque acontece? O que diferencia ele aqui, ó, olha só a combinação, ó. Se você pegasse só o RAID 0, não teria redundância, e aí a gente tem aquela insegurança. Se der algum problema, acabou, já era. Não tem redundância. Só como você junta os dois, o RAID 1, que tem redundância, e o RAID 0, que tem melhor desempenho, ele vai ter redundância e vai ter um desempenho melhor e uma capacidade também melhor que ele herda do RAID 0. E aqui o RAID 50, né, o RAID 50, vai ter uma redundância também e vai ter uma capacidade, uma melhora na capacidade do desempenho e uma melhora na capacidade, por quê? Porque ele também herda o desempenho e capacidade do RAID 0. Então veja, o RAID 0, a gente não pode considerar ele obsoleto, porque ele pode, em questão de capacidade, desempenho, ele pode melhorar os demais ali, fazendo uma fusão, né, fazendo aqui juntando, né, os dois, o melhor dos mundos aí, desse pareamento do RAID. E temos vantagens. Quais são as vantagens do RAID? Né? A redundância de dados, que são o quê? O RAID pode proteger os dados contra a falha de disco, que eu acabei de falar. Se um disco falha ali, por exemplo, está funcionando ali normal, falhou o disco. Você pode trocar ali o disco por um outro, porque tem ali uma redundância. Então, quer dizer, os arquivos são salvos naquele disco principal e em outro disco para backup. Então, você pode trocar sem perder os dados. Assim como também você pode fazer a questão do melhor desempenho. Melhor desempenho como? Ele melhora o desempenho de leitura e de gravação de dados. E a capacidade de armazenamento, a RAID pode aumentar a capacidade do armazenamento disponível. Desvantagens. E aí tem desvantagens, né? Que são o quê? O custo, né? Com certeza deve ser bem mais caro do que o único disco rígido. Você viu naquela imagem inicial, são vários discos ali dentro de uma gaveta, ali dentro de uma espécie de armário. Então é caro, não é barato manter um RAID, né? Um grupo de RAID. Complexidade, o RAID pode ser mais complexo, né, de configurar e gerenciar que o uso de um único disco rígido. Com certeza é mais complexo em relação ao único disco rígido, né? Então tem que estar o tempo todo monitorando. Claro que temos aí mais atualmente softwares que podem fazer esse trabalho, esse serviço, mas com certeza gera uma complexidade maior do que você fosse ali utilizar um único disco. E a conclusão, né? O RAID é uma tecnologia de armazenamento poderosa que pode oferecer uma série de benefícios. A escolha de um RAID correta depende das necessidades específicas do usuário. A gente viu que tem várias situações. Temos necessidade de velocidade, temos necessidade também de redundância de dados para não perder dados. E temos ambas as situações que você pode combinar, como a gente viu durante esse conteúdo. Então eu espero que isso te ajude a fazer questões de prova. E olha, tem bastante questões e você vai ver o quanto que isso cai em concurso de TI.